Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo, para que nós brevemente venhamos aprender algumas coisas que Deus tem para nossas vidas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Versículo 32, Lucas, capítulo de número 23, versículo 32. Quantos acharam? Digam amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Eu vou ler mais uma vez, versículo 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Amém? Você pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada do Senhor, povo de Deus, não é novidade. A igreja já entende que o texto no qual nós lemos, ele faz referência a dois malfeitores que morreram juntamente com Jesus. Nos próximos versículos, você vai ler no versículo 39, que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E no versículo 40 diz: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra, ou melhor, esse texto, essa referência, esse relato, é um relato muito poderoso, é um relato muito surpreendente, porque através dele, através desses últimos momentos, onde Jesus ele estava sendo crucificado, onde Jesus estava sendo morto, ele tem um ato muito surpreendente, muito poderoso sobre a vida de um homem, ok? Todos quantos dão a Jesus a oportunidade dele agir, dele transformar, dele mudar, dele operar, Jesus ele age. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso adversário, ele trabalha também com esta regra. Que regra é esta? A regra da legalidade. Satanás, ele só age na vida de quem dá a legalidade para que ele atue. E Deus também, ele só atua, ele só trabalha, ele só transforma e salva quem permite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito, na minha também não está. Porém, na tradição católica, eles entendem que o nome desses dois homens, um que era o ladrão, o malfeitor, que foi salvo, ele se chamava Dimas, e o outro malfeitor que não foi salvo, ele se chamava Simas. Isso não está na Bíblia, porém, pela tradição, eles entendem que o nome deles era esse, porém, isso não se encontra na Bíblia, e tanto é que foi canonizado, né, como Dimas como santo. Você sabia? Dimas ele é considerado um santo, e no dia 25 de março é considerado o dia de São Dimas, que eles chamam de padroeiro dos pecadores arrependidos da hora derradeira, dos agonizantes da boa morte. Mas o que nos chama a atenção e o que nós podemos aprender nesses poucos momentos aqui sobre este homem é o que este ladrão, o que este malfeitor, ele tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, é que ele reconhece que os seus atos eram merecedores daquele castigo. Ele diz no versículo 41 do capítulo 23, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam.
Não tem coisa mais linda e mais bela do que uma pessoa, quando erra, quando falha, quando peca, reconhece aquilo que ela fez. Não tem coisa mais bela do que a pessoa chegar, irmão Hércio, diácono Hércio, me perdoe, porque eu sei que eu fiz uma coisa para você que lhe feriu. Não tem coisa mais bela do que quando você chega para o seu esposo, para a sua esposa e diz, me perdoa. Eu sei que eu fiz uma coisa que lhe machucou. Quando você chega para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, até mesmo, e agora me fez até lembrar que numa vez, quando ainda na minha época de escola, agora eu não sei como é que está, mas na minha época não era permitido o celular na sala de aula. E eu lembro que, mesmo não permitido, mas a gente fica com aquele negócio, naquela época era mensagem, hoje tem o WhatsApp, e eu lembro que eu atrapalhei uma aula do professor de física, e ele pegou meu celular, e ele brincou, falou, mencionando que estava lendo as mensagens, e teve uma outra aluna que se doeu por mim, e falou, o senhor não pode ficar lendo a mensagem dos outros, e aquilo causou uma confusão na sala de aula, né? E eu lembro que, após o término da aula, eu fui até a sala de professores, e eu falei, eu quero falar com o professor X, e eu chamei aquele professor e falou, eu quero lhe pedir perdão, porque eu atrapalhei a sua aula. E eu quero dizer para o senhor que isso não irá mais acontecer. E eu lembro que aquele professor, ele falou para mim, eu admiro a sua atitude que você tomou. Então não tem coisa mais bonita do que quando nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos a nossa falha, e Deus também, ele vê isso como uma virtude. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Foi o que aconteceu com aquele ladrão, com aquele malfeitor. O primeiro ato que favoreceu a sua vida foi que ele reconheceu o seu pecado e o seu erro. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que quando nós confessamos o nosso pecado, nós alcançamos graça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então essa noite, se você tem uma culpa, se você tem um erro que você queira confessar, Jesus, ele está pronto a ouvir você, está pronto para te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ato que nós podemos aprender com este ladrão é que ele se arrepende das atitudes que o levaram até aquele lugar. Ele não estava sendo crucificado, ele não estava sendo naquele momento castigado, porque ele não tinha feito nada. Pelo contrário, o castigo que eles estavam levando era um castigo destinado a um homem que ele, hoje nós poderíamos chamar de um crime de roubo, né? Tem um crime de furto e tem um crime de roubo, né? De assalto. Aquele homem, ele roubou, aquele castigo era destinado para ladrões. Diga-se de passagem que naquele momento o Império Romano existia vários castigos para malfeitores. Existiam pessoas que poderiam ser mortas decapitadas, pessoas que poderiam ser mortas enforcadas, dependendo do grau do crime que foi praticado, a pessoa ia ser morta. Aquele crime, ele recebia como castigo a crucificação. E aquele homem, ele se arrepende do pecado que o levou até ali. Você, muitas das vezes, já pode ter observado nos noticiários, quando o entrevistador está diante daquele malfeitor, ele fala, você fez isso? Ele fala, eu fiz. Você matou? Ele diz, eu matei. Ele fala, você roubou? Ele fala, eu roubei. Você esfaqueou? Ele diz, eu esfaqueei. E o entrevistador lhe pergunta, e você se arrepende? Ele fala, não me arrependo não. Mas aquele homem, nas palavras que ele menciona, nós podemos perceber o profundo arrependimento daquele homem. Ele se arrepende quando ele chega naquele momento. Quantas vezes ele teve a oportunidade de sair daquela vida errada, daquela vida de crime, daquela vida tortuosa, daquela vida que o sol levaria a dois destinos
que seria a morte, aleluia, que seria a sua prisão ou seria a sua morte. E naquele momento aquele homem se arrepende, e foi o que Jesus em todo o seu ministério ele pregou. Lucas, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz: desde então passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele ladrão, ele alcança graça porque ele faz algo que Jesus ele pregava, principalmente um passo importante para que nós alcançássemos a graça de Deus: arrependimento. Para que Deus ele perdoe os nossos pecados, primeiro nós precisamos nos arrepender. Porque se nós não nos arrependemos, Deus ele não tem como perdoar. Aquele perdão que nós estamos pedindo a Deus, ele não é sincero. E Deus ele trabalha quando nós nos arrependemos, Deus ele trabalha em cima do nosso arrependimento. Deus ele se compadece, Deus ele olha e Deus ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Hoje é uma oportunidade para todos nós que entramos aqui essa noite nos arrependermos. Nos arrependermos de quê? De tudo aquilo que nos desvirtua, de tudo aquilo que nós fazemos e nós entendemos porque a nossa consciência nos acusa de que é algo errado. Deus ele está Deus ele está pronto para nos entregar o perdão, basta que nós nos arrependemos. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos com aquele ladrão é que ele reconhece que Jesus era inocente. Lucas capítulo 23, no versículo 41, ele diz: mas este nenhum mal fez. Muitas das vezes quando nós estamos em isso daqui acontece muito no meio político. Eu lembro que de uma reportagem de um homem, de um político, eu não vou citar o nome, mas ele mostrou um dossiê grosso assim: isso daqui muita coisa que eu sei, mas não está no momento de eu falar. Por quê? Porque só se ele caísse, ele ia entregar todos os que caíssem com ele. E é o que acontece, isso daqui eu não preciso falar porque está explícito. E aquele ladrão, ele não faz o mesmo papel, ele falou: não, esse daqui não merece estar conosco. Nós pecamos, nossos atos nos trouxeram aqui, mas esse é inocente. Aleluia. Ele fala: não, Jesus não merece estar aqui. É a atitudes que nós deveremos ter, reconhecer que aquele lugar era para nós, não para ele. Aleluia. Jesus ele tomou o nosso lugar, Jesus tomou a nossa condição, porque eram os nossos pecados é que nos levariam à morte, a nossa condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto e último lugar, o que eu aprendo com este ladrão é que ele reconhece que Jesus é Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 37, ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, o outro ladrão, ele fala para ele tem a atitude que o outro não tem. Ele reconhece Jesus como Rei. O outro ladrão, ele diz: se tu és Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não reconhecia Jesus como Rei. Ele queria apenas livrar o seu pescoço. Se tu és mesmo, então nos salva. Mas aquele ladrão, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele diz que Jesus tem reino, é porque ele reconhece que Jesus, ele era o Rei. Aleluia. Ele reconhece que Jesus, ele era Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas almas foi o passo que nós tomamos quando nós aceitamos Jesus. Senhor, eu te reconheço que tu és Rei, que tu és Senhor, e eu não posso viver longe de ti, eu não posso viver longe do teu reino. Aquele ladrão, ele estava reconhecendo a divindade de Jesus, e uma vez que ele reconhece a divindade de Jesus, ele disse: eu não tenho outra coisa para te falar. Diante de todas essas declarações, diante de todas essas palavras que tu dissestes nas últimas horas de vida, Jesus ele olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia.
Meu irmão, não tem palavra mais tremenda nos evangelhos do que essa. Não tem palavra mais gloriosa do que essa. Imagina Jesus virando para você e dando a confirmação e a certeza: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Não importa o teu sofrimento, a tua dor, o que tu tens passado até aqui, o que as pessoas falam de você, o que as pessoas pensam de você, o quanto você errou, a tua vida foi toda errada, toda de erro, mas hoje eu estou dando um novo rumo para a tua existência. Até a partir de hoje, tu estarás comigo em um outro lugar, no paraíso, na glória, aleluia. Ele está dizendo: a tua vida de sofrimento terminou, acabou. Hoje você não é mais ladrão, a partir de hoje você é um morador do céu, aleluia. Que palavras gloriosas, que palavras lindas. Aquele ladrão reconhece que Jesus ele é rei. Todos nós que estamos aqui porque reconhecemos também. Mas a triste realidade é que muitas pessoas não reconhecem Jesus como rei. No entanto, a verdade nua e crua, doa quem doer, reconheça quem reconhece ou quem não queira reconhecer, mas a palavra do Senhor, que é fiel, não erra, não muda, não passa, e tudo que está escrito se cumprirá. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Possa você que está nos assistindo reconhecer Jesus ou não, mas vai haver um dia onde a igreja, todos os seres viventes, todos aqueles, o macumbeiro, o feiticeiro e qualquer outro, vai ter que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus ele é rei, que Jesus ele é o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós que já reconhecemos, nós somos bem-aventurados. Eu quero terminar essa ministração, fique de pé essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar e concluir dizendo que todos nós, aleluia, todos nós, até você que está nos assistindo, nós podemos ter o privilégio que este homem ele teve, de Jesus virar para ele e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que dizeres são esses? O que é que isso significa? A certeza da nossa salvação. Todos nós podemos ter essa certeza quando nós seguimos esses passos, reconhecemos que nós somos errados, que somos pecadores, aleluia. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que Jesus era inocente, aquele castigo era para nós, e quando nós reconhecemos que Jesus ele é rei, que Jesus ele é Senhor, que Jesus ele reina para todo sempre, e que nós não podemos viver longe do seu reino, então Jesus ele diz: então não tem outra escolha, eu tenho que te incluir no grupo de pessoas que vão morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se esta noite tiver alguém aqui que queira fazer parte desse grupo de pessoas que irão morar no céu, se você ainda não tem Jesus na sua vida, mas hoje você quer tomar essa decisão, você vem até aqui esta noite e nós queremos orar por você. Você que diz: não, eu até já tive essa certeza, mas eu não tenho essa certeza da minha salvação, mas eu quero ter essa certeza novamente, e hoje eu quero renovar a minha aliança com Cristo. Eu também quero convidar você, venha hoje aqui na frente e nós iremos orar por você, para que você tenha essa certeza novamente. Amém? Se não tem ninguém, nós vamos orar essa noite. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, aleluia, porque a tua graça é imensa,
A tua graça, aleluia, Senhor, é infinita. É a tua graça, é o teu poder, a tua misericórdia sobre as nossas vidas é que nos permite, Senhor, aleluia, ter esperança de que um dia nós iremos morar contigo na glória, de que um dia nós iremos nos encontrar contigo, Senhor, aleluia, e poder te abraçar, e poder, Senhor, dizer: Jesus, muito obrigado, porque o lugar que era para eu ocupar, tu ocupastes, o preço que era para eu pagar, tu pagastes, aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu tens entregado à tua igreja. Muito obrigado, Senhor, aleluia, porque elas só foram possíveis nas nossas vidas quando nós reconhecemos que tu és Senhor sobre a nossa vida. Meu Pai, muito obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém.